Bom, então o enunciado ele pede aqui para a gente desenvolver este exercício, tá? Como é que a gente vai fazer isso daqui? A gente tem que lembrar da seguinte questão, que tudo que está na forma de potência, a gente pode transformar na forma de raiz. E tudo que está na forma de raiz, a gente pode transformar na forma de potência. E por que eu estou dizendo isso? Porque aqui a gente vê que a gente tem raiz quadrada de 3 elevado à raiz quadrada de 3, que é elevado à raiz quadrada de 3. Bom, nós temos que a base, que é o 3, ela é igual para todos, certo? Se ela é igual para todos, ou seja, são números de mesma base, se a gente transformar em potência, vai ficar mais fácil trabalhar com isso daqui. Então, como é que ficaria? Raiz de 3, então vamos lá. Raiz quadrada de 3. Como é que a gente transforma isso na forma de uma potência? A gente mantém o número, que é o número do meio, né, que é o 3, e a gente faz um expoente na forma de fração, certo? Nesse número aqui, fração, o que está aqui embaixo, o que está por fora, aliás, fica na parte de baixo, e o que está por dentro fica por cima, né? Então, lembrando que se o número não tem nenhuma potência, significa que é a potência de 1, né? Então, o número que está dentro fica por cima e o que está fora fica por baixo. Então, raiz quadrada de 3 é a mesma coisa de 3 elevado a meio, tá? Então, só como uma forma aí de vocês gravarem, né? É um truque aí mnemônico, é o seguinte: para você transformar raiz em potência, é igual na vida. Tudo que tá, sempre quem está por fora fica por baixo e quem está por dentro das coisas fica por cima, tá? Então, de novo, quem está por fora fica por baixo e quem está por dentro fica por cima, tá? Então a gente teve aqui que raiz de 3 a gente pode escrever nessa forma, de 3 elevado a meio. Então o que a gente tem? 3 elevado a meio, isso daqui elevado a 3 elevado a meio, e tudo isso elevado a 3 elevado a meio. Como é que a gente faz? A gente tem potência de potência, ou seja, a gente tem essa potência elevada a uma outra potência e essa outra potência elevada a essa outra, né? Essas duas potências, como é potência de potência, a gente pode multiplicar. Então, multiplicando elas, a gente tem 3 elevado a meio, que multiplica 3 elevado a meio, né? Como é que a gente resolve isso? Multiplicando números, né, potências de mesma base, a gente mantém a base e soma os expoentes, tá? Então essa é a regrinha. Quando você tem multiplicação de potências, a gente mantém a base e soma os expoentes, tá? Então nesse caso, 3 elevado a meio mais meio é 3 elevado a 1, né? Que a gente pode colocar apenas como 3, tá certo? Então, esse número todo aqui, a gente pode substituir por 3. Então, ficaria 3 elevado a meio, isso daqui, elevado a 3. Mais uma vez, nós caímos aqui em potência de potência. Então, quando a gente tem potência de potência, o que a gente faz? A gente multiplica. Então, a gente vai ter 3 elevado a meio, que multiplica 3. Isso daqui vai ser igual a 3 vezes 1, 3 meios. Então, este é o nosso resultado. Mas a gente não tem esse resultado lá. Então, o que a gente pode fazer? Assim como a gente transforma a raiz em potência, a gente pode transformar a potência em raiz. Então, a gente mantém o 3, coloca aqui a raiz. O que está por baixo está sempre por fora. E o que está por cima fica por dentro. Então a gente tem aqui isso é a raiz quadrada de 3 elevado ao cubo. 3 elevado ao cubo é 27. 3 vezes 3, 9. 3 vezes 9, 27. Então a raiz quadrada de 27. Esse é o nosso número. Mais uma vez a gente não tem esse número lá. Mas o que a gente sabe? Que 27 é igual a 3 vezes 9. Então é a raiz quadrada de 3 vezes 9.
Bom, isso daqui é a mesma coisa de raiz quadrada de 3 vezes raiz quadrada de 9. Raiz quadrada de 9 é 3. 3 vezes 3, 9. Então, a gente passa isso para cá. Como é que vai ficar? Vai ficar 3 que multiplica raiz quadrada de 3. Certo? Então, tá aqui o nosso resultado. Isso aqui a gente vai encontrar. Então, o resultado, né, do cálculo de tudo isso vai ser 3 vezes raiz quadrada de 3, tá? Então, o principal para ficar nesse exercício, sempre que você tiver um número de potência, você pode transformar em raiz. Se tiver raiz, se transforma em potência. Tudo vai de acordo com a necessidade do momento. O que você precisa usar para poder trabalhar nesses exercícios, tá certo? Então, até o próximo vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, só nos acionar pelo fórum aí, tá bom?